Primeiro livro de Samuel, em seu capítulo 3. Te convido a abrir a palavra ou acompanhar na projeção e depois deixe a Bíblia aberta para que nós possamos fazer uma exposição sobre esse texto. Vamos falar, contar a história e depois trazer uma aplicação para as nossas vidas. Diz assim a boa palavra do Senhor. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, e aqui é a primeira vez que ocorre esse chamado. Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, aqui é a segunda vez. Samuel, este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, porque você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli, e olha, preste atenção nisso, então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e esteve ali e chamou como das outras vezes. Essa já é a quarta vez, né? Samuel, Samuel, só que agora este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Verso 11, e o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira especial. Que todos que aqui entraram ouçam a Tua voz. Que todos que aqui entraram estejam com os ouvidos espirituais abertos. Para entender, ouvir e entender a Tua palavra. E assim decidir ao Teu lado. Essa é uma manhã de decisão. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses dias agora eu fiquei meditando sobre esse texto. E percebendo, óbvio que muito pela conexão com o que teríamos hoje aqui, a apresentação de uma criança, e percebendo uma riqueza de detalhes nesse texto muito grande. Uma riqueza textual. E cada vez que eu lia, eu ia por um caminho, eu percebia algo novo, eu buscava algo diferente, porque textualmente esse texto aqui, ele é muito rico. Ele é um texto que traz detalhes e que envolvem uma história muito bonita. É interessante que, antes de eu entrar aqui no texto, eu quero fazer dar uma passada por esses personagens aqui. Há três personagens principais. Um deles é Eli. Eli, o sacerdote, alguém que é experiente, alguém que é maduro, alguém que, com toda a sua madureza, agora já é idoso. E por ser idoso, ele já não tinha mais o brilho da juventude. Já está um pouco cansado. Ele trabalha, mantém o serviço, mas ele já não está dando conta de fazer como fazia antes. E também já há uma não disposição, ele já está um pouco indisposto
para esquentar a cabeça com certas coisas. Ele já não quer zelar como ele zelava antes, principalmente nas questões religiosas, sobre a sua responsabilidade. Nós veremos isso aqui. Ele tinha filhos, e os filhos de Eli eram sacerdotes por conta da linhagem. Só que esses garotos, ou esses rapazes, digamos assim, eles não iam bem, eles não agiam bem. O texto vai trazer a informação, se você voltasse um pouco para ler no capítulo anterior, de que eles eram gananciosos, malignos, e o capítulo 2 diz que eles não se importavam com o Senhor. Eram sacerdotes que só pensavam em si, eles queriam para si. Havia maldade no coração e eles não estavam preocupados em agradar o Senhor, mas eles estavam preocupados em si mesmo. Então, eles pecavam, profanando o sacerdócio, que era algo muito sério. Quem chama a atenção desse povo? Teria que ser Eli. Só que Eli era pai. Eli, então, já cansado, já idoso, como eu disse, ele não quer se indispor, e são os filhos dele. Ele não tem força mais para isso. Tanto que a queixa do Senhor, que nós lemos aqui no verso 13, é de que Eli não os repreende. E no final da história, Eli está sendo cobrado por uma atitude que ele não teve. Ele deveria ter repreendido, ainda que fosse idoso, ainda que já estivesse mais cansado, mas ele deveria ter repreendido mais veementemente seus filhos, que eram sacerdotes. Mas há um outro personagem aqui, que é o próprio Samuel. E Samuel é um personagem interessante, porque nós precisamos lembrar do seu nascimento. Se nós voltássemos mais um pouco, no primeiro capítulo do livro, nós vemos ali aquilo que envolve o seu nascimento. Eu já tive a oportunidade de expor algo aqui nesse púlpito sobre isso. E o nascimento de Samuel, ele é um nascimento que ocorre debaixo da direção divina. Ana, que era sua mãe, foi uma mulher de fé, uma mulher que não podia engravidar, uma mulher que tinha dificuldades, mas aí, dada toda uma circunstância, ela se entrega ao Senhor, ela derrama diante do Senhor a sua luta, a sua dor, e o Senhor age. E ela está grávida então. No tempo de Deus, ela engravida, e essa gravidez, ela vem da busca ao Senhor, ela vem da entrega ao Senhor. E é interessante ressaltar que quando Ana recebe aquilo que ela espera, ela é tão grata, mas tão grata, que ela entrega ao Senhor a sua bênção. Ela dedica ao Senhor aquilo que é de melhor para ela, que é o menino. É estranho isso, né? Porque às vezes a gente pede, e aí o Senhor nos contempla, que bom, e aí eu me agarro. Não, se eu pedir, o Senhor me concedeu algo, o ápice da gratidão é quando eu consigo abrir mão desse algo, porque senão eu estou apenas satisfazendo o meu desejo. E Ana nos ensina sobre esse ponto máximo da gratidão, sobre entregar tudo, como nós cantamos, tudo entregarei. E aí é um pouco até estranho para nós, porque tão logo o menino é desmamado, ele é entregue, ele é dedicado ao serviço do Senhor. Diz lá, capítulo 1, verso 27 e 28. Porque era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor. É estranho pensar, né? É estranho imaginar que uma criança que acabou de ser desmamada, que talvez estivesse ali, e a Bíblia não nos precisa, ela não dá a idade, mas é provável que ela tivesse ali no mínimo uns 4 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos, mas enfim, é estranho para nós hoje trazer uma criança e deixar aqui, dedicar integralmente, deixar que ela cresça nesse ambiente. Não é mais da nossa sociedade, era cabível nesse momento aqui, mas ela, como eu disse, ela abriu mão do que era mais importante. E Samuel, então, que é essa criança, que é o personagem do texto que nós lemos, e Samuel, então, que desde pequeno, com os seus 4 anos, vamos imaginar assim, está ali crescendo, está ali conhecendo as coisas, ele está aprendendo sobre a lei,
ele está aprendendo sobre o serviço, ele está aprendendo sobre a comunhão, ele está vivendo em um ambiente muito saudável de serviço ao Senhor. Diz assim no capítulo 2, verso 18: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Olha que sério. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestindo uma estola sacerdotal de linho. Irmãos, desde pequenininho, desde bem jovenzinho, ainda menino, como o texto nos diz, Samuel já tinha responsabilidade no serviço do templo. Ele já ministrava perante o Senhor. E é interessante que quando há uma dedicação de criança, como nós tivemos aqui, eu creio que há um movimento espiritual, há uma provisão espiritual sobre essa vida, para que essa vida seja guardada, guiada, seja orientada, para que ela cresça no caminho certo. E é importante, ou mais é importante, que a criança cresça no caminho do Senhor, que ela cresça na casa de Deus, que ela tenha contato com a palavra, que ela aprenda, para que no tempo certo ela manifeste a sua decisão pessoal de caminhar com Cristo. Ela precisa aprender a servir, aprender a amar a Deus, e é bom que aconteça isso desde pequeno, é bom que aconteça isso desde mais cedo. Eu sei que aqui há irmãos que se converteram ou foram alcançados pelo Senhor já numa fase adulta da vida, e talvez esses irmãos possam pensar assim: poxa, que bom seria se eu estivesse desde pequeno no caminho, se mais cedo eu tivesse tomado essa decisão, porque talvez a minha vida teria sido diferente. Não estou dizendo que seria uma vida perfeita, mas seria uma vida dedicada ao Senhor. E Samuel então crescia ministrando ao Senhor, ele crescia em estatura e no favor do Senhor. Deus está olhando para ele. Aquela criança que foi dedicada e que agora a mãe, ela só vai lá de vez em quando levar uma túnica nova para ele, levar uma roupinha para ele, mas a mãe que havia dedicado, entregue ao Senhor, essa criança está crescendo no favor do Senhor. Só que, aí a gente começa a fazer o link com o texto que nós lemos. Ele está crescendo na casa de Deus, ele está aprendendo da palavra, ele está servindo em meio a um sacerdócio corrompido, em meio aos filhos de Eli, que não estão fazendo o que deveria ser feito, em meio a Eli, que não está repreendendo quem deveria repreender, em meio àquele sacerdócio reprovado. E aquele sacerdócio reprovado era quem deveria estar ensinando, era quem deveria estar dando aula, dizendo: olha, o caminho é esse, vamos aqui. E assim chegamos ao capítulo que lemos. Nesse texto que nós lemos, do capítulo 3, estima-se que Samuel tivesse entre 8 a 15 anos. Eu sei que é uma faixa até larga, nós não sabemos, como eu disse, a idade exata, mas ele, de fato, ele era bem jovem. Ele podia ser um junior, ou talvez ali um adolescentezinho. Mas quando nós olhamos para um junior, para um adolescente, às vezes nós olhamos e achamos assim: ainda é muito criança. Mas esse era o Samuel, essa era a realidade dele aqui. E ele, então, ele já responsável, ele vai nos ensinar, ou melhor, esse texto aqui nessa manhã, ele vai nos ensinar algumas lições sobre essa vida que está dedicada ao Senhor. E esse texto, que é rico, como eu disse, ele trabalha 3 elementos aqui da vida humana. Ele trabalha a visão, ele trabalha a audição, e ele, por final, vai trabalhar a fala. Elementos muito comuns para nós, mas que vão fazer sentido dentro de um aspecto onde o seu autor, ele vai trabalhar visão, audição e fala, fazendo um contraponto entre um aspecto natural e também um aspecto espiritual. Ele vai falar da visão natural, mas ele vai falar também da visão espiritual. Ele vai falar da audição espiritual e daquele que já não ouvia naturalmente. E ele vai terminar falando da fala, que é ouvir a voz de Deus e proclamar. Irmãos,
Diz assim, verso 1 que nós lemos, e se você puder, fique com a sua Bíblia aberta. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. É um tempo de escassez. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Naquele momento da história, era comum que o Senhor falasse através de visões. Isso era algo comum, mas as visões espirituais aqui, segundo o texto, não eram mais frequentes, eram raras. Não estava havendo um distanciamento e o Senhor agora parece que está falando menos. Era raro esse momento. Aquele sacerdócio corrompido, o afastamento dos princípios, a reprovação do Senhor, tudo isso está causando um distanciamento. Tudo isso está fazendo com que o Senhor parece que não queira muito papo, não queira muita conversa. É triste então nós percebermos que o Senhor está deixando de falar com aquele povo. E assim, essa visão espiritual, ela está diminuída. E não apenas a visão espiritual, mas a visão humana, porque o texto, ele fala que Eli já não estava enxergando. É interessante você ver isso, a riqueza que o autor está fazendo o contraponto. Eli não enxerga, a visão dele está se esvaindo. E também a visão espiritual, ela está sendo rara. Não está acontecendo. Irmãos, é triste perceber que às vezes a visão espiritual para muitos está se esvaindo, ela está sendo rara. Mas o texto diz no verso 3 que a lâmpada de Deus não havia se apagado. A lâmpada era provavelmente aqui a ideia do candelabro, que podia ser vista. O candelabro, ele não havia sido apagado no contexto desse texto aqui, assim. Ele era aceso num determinado horário, e imagine como se fosse velas, para facilitar o nosso entendimento. E ele ficava aceso. Então, naquele momento que vai acontecer esse fato aqui, ainda não havia se apagado. Vamos imaginar que é o proposto aqui, que ainda fosse de madrugada. De fato, o candelabro nem poderia deixar de se apagar. Era algo que os sacerdotes deveriam manter aceso. Só que, pelo fato deles estarem corrompidos, eles já não se preocupavam mais com isso. Então o texto está me dando esse elemento. Olha, a lâmpada ainda não havia se apagado, mas o pessoal não estava cuidando dela não, ela ia se apagar. E aí então, nesse momento aqui, enquanto Eli está nos seus aposentos, Samuel, durante a noite, é madrugada, Samuel está no templo. Ele está na casa de Deus. E ele está no local onde está a arca da aliança, que é o símbolo da presença do Senhor. Olha o que esse texto nos diz. O sacerdote está dormindo tranquilo em berço esplêndido, está quieto. O menino, aquele que talvez nem fosse tão considerado, mas que já servia, está preocupado ali, está pertinho da presença, quer estar perto da arca. Irmãos, como eu disse, a visão espiritual estava sendo apagada. A visão humana também, ele fala do sacerdote que já não enxerga mais. Mas o texto fala também da audição, porque Samuel é chamado pelo nome. Samuel, então, ele é chamado 1, 2, 3 vezes. E ainda que Samuel ouça, que ele ouve, ele acorda, ele está ali deitadinho quieto. Ele escuta o nome dele, Samuel, Samuel, e ele, opa, tem alguém me chamando. Ainda que ele ouça, ele não entende e não conhece aquela voz. Ele não sabe de quem se trata. Verso 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Olha que interessante. Mesmo tendo sido criado no templo, mesmo sendo alguém que servia, que tinha lá a sua obrigação religiosa, mesmo ele ainda aprendendo sobre a lei, ele ainda precisava conhecer o Senhor, ele ainda precisava ter o contato com a voz de Deus, ele precisava estabelecer ainda um relacionamento direto e pessoal com Deus.
algo muito pessoal. Ele ainda não conhecia. Na primeira vez que ele é chamado, como nós lemos, ele vai ao sacerdote Eli. Eli acorda de noite, aquela madrugada ali. Aí Eli, então, que ouve a história, mas no primeiro momento não percebe o que está acontecendo, fala: ó, vai dormir. Vai dormir. Talvez se fosse hoje a gente pensasse assim: vai dormir, isso é coisa da tua cabeça. Quer que eu faça uma oração para você dormir? É assim que às vezes a gente faz. Isso é coisa da tua cabeça. Não tem nada a ver não. E aí ocorre a primeira vez, porque Eli está apático. Ele não está percebendo o que está acontecendo. Isso acontece uma segunda vez. E aí ele volta lá, o menino acorda de novo. Primeiro ele volta a dormir, ele ouve o nome dele, ele volta até ali. Aí ele fala: ó, não te chamei não. E eu imagino, aqui é imaginação minha, tá? Tomando por mim. Às vezes, acordar de noite para mim é um negócio muito chato, porque o dia seguinte eu fico quebrado. Então eu imagino assim, Eli já meio que perdendo a paciência, assim: ô garoto, que perturbação, já não te falei, vai dormir. Esses somos nós, tá? É a minha imaginação. Porque às vezes a gente faz assim com aqueles que estão tendo algum tipo de relacionamento diferente do nosso. A gente meio que despreza. E isso só muda na terceira vez, que diz assim no verso 8: então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Na terceira vez que Samuel ouve a sua voz e ele corre para Eli, eu acho que a ficha de Eli caiu. A ficha de Eli que estava ali estava demorando a entender, ele: opa, peraí, eu lembro disso. Eu lembro como era isso. E aquele homem então, religioso, experiente, ele deve ter lembrado de quando Deus falava com ele. Ele deve ter lembrado de quando ele ouvia. Ele deve ter lembrado de como era ouvir a voz de Deus, de como era ser acordado pelo Senhor. E aí então, eu imagino aqui um misto de sentimentos no coração de Eli. Eli percebendo que ele já idoso, já não enxergando mais, já não agora ouvindo mais. Ele percebendo que uma criança agora está diante de algo novo. E talvez ele tenha uma alegria ao identificar que Deus está falando. Glória a Deus, Deus está falando mais uma vez. Talvez uma saudade daqueles tempos antigos. Oh, que época boa. E às vezes a gente fica meio saudosista, né? Época boa era a época tal. E aí a gente não percebe. Só que Eli aqui, ele começa a perceber que talvez aquela época está passando. E aí pode ter vindo no coração dele uma frustração. Uma frustração por não mais viver aquelas experiências. Por entender que, olha, isso aqui já não é mais para mim, o Senhor já não está falando mais comigo, e agora o Senhor, eu aqui com toda a minha madureza, com toda a minha experiência, agora o Senhor está falando com um menino. Talvez Eli tenha sido tomado até de uma tristeza de arrependimento, de saber que o afastamento da voz de Deus, e ele já tinha sido avisado por isso, no capítulo 2, de saber que esse afastamento foi por causa da sua inoperância, porque ele não agiu como deveria agir. A falha de Eli em reconhecer a voz de Deus mostra que ele já não tem mais familiaridade com o Senhor. Ele já não conhece mais, ele já não ouve mais a voz de Deus, ele já não sabe mais identificar. Mas agora, eu penso que ele olha para Samuel, ele lembra da sua atribuição e fala: ó, cabe a mim ensinar esse menino. E aí ele vira, no verso 7, fala: ó, vai deitar. Se alguém chamar, diga: fala, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Samuel, o jovem, a criança, como eu disse, que servia na casa do Senhor, que precisava ter a sua experiência, ele precisava aprender. Ele precisava que alguém o ensinasse sobre como corresponder à voz de Deus, para assim ter uma experiência real, um relacionamento pessoal com o próprio Deus. E assim acontece. Agora Samuel foi ensinado. Agora ele continua no local certo. Ele já estava ali no local certo, mas agora ele foi ensinado. E agora a sua audição espiritual está atenta. Agora ele está ligado no que Deus está fazendo. Os ouvidos espirituais dele estão ligados nisso. O Senhor
chama mais uma vez Samuel, e dessa vez ele ouve, sabe quem é e responde. Então o Senhor veio e ali esteve, no verso 10, e chamou como das outras vezes, porque Deus chama continuamente. Samuel, Samuel, este respondeu, fala porque o teu servo ouve. E aqui nós entramos então no terceiro elemento, falamos da visão, falamos da audição, e agora chegamos no elemento da fala, que o texto nos apresenta. Fala porque o teu servo ouve. Samuel fala para Deus, e no verso 11, e o Senhor disse a Samuel, olha que coisa legal, fala porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel. Agora há algo mais, Deus está falando diretamente com Samuel, Deus fala sobre os seus planos, Deus fala sobre o que ia acontecer. A partir de agora tem-se início o ministério profético de Samuel, que era ouvir a voz de Deus e falar ao povo. Irmãos, capítulo 3, verso de 19 a 21, Samuel crescia, porque tudo começou quando ele era uma criança. Ele ainda está crescendo, ele ainda está se desenvolvendo, ele ainda é um jovenzinho, como eu disse, talvez um junior, um adolescente. Mas Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, mesmo sendo bem novinho, mesmo sendo talvez uma criança, ele está confirmado como profeta do Senhor. Verso 21 agora. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Olha que lindo. Agora uma criança, um jovenzinho, está continuamente recebendo do Senhor orientação, está continuamente identificando algo do Senhor. Irmãos, o profeta antigo, aquele que estava corrompido pelos seus erros, ele não tinha mais visão, ele não reconhecia mais o que estava acontecendo, ele também não ouvia mais a voz de Deus, mas o Senhor ainda falava, e ele escolheu falar com uma criança. O Senhor escolheu falar com uma criança que havia sido dedicada pela sua família a Ele. O Senhor, Ele escolhe falar a alguém que ainda precisava ser ensinado, e Ele teve que ensiná-lo. E assim temos que fazer com as nossas crianças, precisamos ensiná-las ao relacionamento com Deus. Mas agora, aquele menino, ele se torna um ministro do Senhor, alguém que é confirmado pelo próprio Senhor como um profeta. E eu quero então fazer algumas conclusões sobre essa explanação. A primeira delas, Deus fala conosco. Amém? Deus fala conosco. Vamos fazer esse amém mais forte, mais vigoroso. Deus fala conosco. Nosso Deus é vivo, nosso Deus é pessoal, Ele está atento, ainda hoje Ele quer falar com todos nós, Ele fala conosco, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Deus fala através da palavra, Deus fala através da oração, e Deus fala como bem entender com cada um de nós, mas o Senhor, Ele fala também através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Irmãos, Deus fala conosco, ouça a voz de Deus. O Senhor, Ele nos chama, o Senhor chama cada um de nós, pelo nome, através de Jesus Cristo. Nessa manhã o Senhor chama a cada um de nós através de Jesus Cristo. Segunda consideração, Deus fala com os mais jovens, até com as crianças. E essa é a segunda consideração, Deus fala com os mais jovens. Talvez você pense assim, mas ficou muito parecido com a primeira. Não, peraí, porque saber que Deus fala conosco é uma coisa, mas às vezes nós adultos, a gente não quer aplicar isso para quem é mais jovem do que a gente.
A gente acha que Deus só fala conosco, e Ele fala conosco, mas Ele também fala com os mais jovens. Deus fala com as crianças, com os jovens, com os juniores. Só que, por nós estarmos tão ligados numa religiosidade fria, nós podemos estar nos afastando do Senhor. E nós, os mais adultos, podemos estar deixando de ouvir essa voz e questionando quando Ele fala com alguém mais jovem. Temos que cuidar para não ficarmos ocupados apenas com a religiosidade e deixarmos então de perceber que Deus está falando com os nossos pequenos, com crianças. Deus fala, meu irmão. Deus falou. Deus é o mesmo. O Deus de Samuel aqui é o mesmo Deus de hoje. Por isso Deus fala com as crianças de pouca idade. E eu lembro aqui, nós temos que valorizar muito uma criança, mesmo que seja bem novinha, quando ela, na sua simplicidade, quando ela manifesta o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Às vezes eu posso estar aqui pregando, fazer o apelo, e de repente uma criança ali levanta a mão, e às vezes o pai ou a mãe fica até sem graça. Não, calma, abaixa. Não, meu irmão, nós temos que valorizar, porque Deus fala com crianças. Nós é que criamos uma tal de idade da razão que nenhum especialista sabe dizer qual é, sabe definir exatamente qual é. Então nós precisamos valorizar as questões espirituais, as experiências, as decisões espirituais das nossas crianças. O apóstolo Paulo, ele vai lembrar a Timóteo, capítulo 3, verso 15 da segunda carta a Timóteo, em que desde a infância você, está falando para Timóteo, conheceu as sagradas letras. Timóteo tinha aprendido sobre as sagradas letras desde a infância, que podem torná-lo sábio para salvação pela fé em Cristo Jesus. Deus fala conosco, Deus fala com os mais jovens, mas os mais jovens precisam ser ensinados. E essa é a terceira consideração. Samuel, que estava na casa de Deus, ele não sabia como proceder. Ele não sabia como reagir diante da voz do Senhor, ele precisou ser ensinado. Nossas crianças precisam ser ensinadas, nossos juniores precisam ser ensinados, nossos adolescentes precisam ser ensinados, nossos jovens precisam ser ensinados, nós precisamos ser ensinados. Os mais maduros ainda precisam ser ensinados. Todos nós precisamos de ensino para que possamos a cada dia conhecer mais e mais de Deus. A diferença talvez seja que nós, adultos, que já trilhamos o caminho do Senhor, em alguns momentos somos mais fortes, já aprendemos alguma coisa, temos uma casca, né? Digamos assim, uma experiência que nos fortalece, mas os mais novos não. Eles precisam aprender a teoria e aprender o exemplo também. Então, todo investimento que eu faço em alguém que é mais novo do que eu, não é prejuízo. E aí eu pergunto a nós, Igreja Batista do Fonseca, quais são os investimentos que temos feito naqueles que vêm depois de nós, os mais novos? Irmãos, quais são os investimentos que podemos fazer? O que tem sido ensinado para as nossas crianças? Qual é o ensino que nós temos dado? Um ensino teórico ou um ensino prático? Um ensino duro ou um ensino amoroso, mostrando e apresentando o amor de Cristo? Um ensino de leveza ou um ensino de religiosidade? Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Quando uma criança faz algo na casa do Senhor, eu já disse, nós precisamos valorizar. Por exemplo, se nós chamarmos uma criança para orar aqui, e eu tenho desejo de fazer isso. Vamos chamar aqui uma criança para orar. E aí naquele momento a criança usa das suas palavras. Ela não tem a experiência, ela ainda não aprendeu. Ela ainda não sabe dizer assim, grande e eterno Deus, poderoso e eterno Deus, Pai de toda bondade e misericórdia. Ela não aprendeu isso. Ela vira e na sua simplicidade ela começa a falar aqui do jeito dela.
E aí talvez ela, naquela simplicidade, naquela falta de... Ela ainda não foi ensinada. Ela fala uma palavra que é engraçada, fala algo que possa ser um pouco constrangedor. E aí a gente que é adulto, maduro, nós, estou me incluindo, o que a gente faz? Não. Às vezes isso é um desserviço para o reino. Quando uma criança está fazendo algo como orar aqui na frente, e eu sei que tem gente aqui que não tem... Se eu chamar para orar aqui, se eu pedir para orar, a pessoa vem infartando, né? Ela vem tendo um microinfarto. E aí a criança, a gente quer cobrar dela uma postura de adulto, uma postura de quem estudou, uma postura de quem sabe se comunicar. Ela não sabe nem segurar o microfone. Aí a criança ora, e aí independente da oração, nós levamos a coisa a sério. Amém. E aí independente da oração, a gente chega, ô meu amiguinho, olha, gostei da sua oração. E aí vem dar um abraço. Irmãos, isso é valorizar a criança. Nós não podemos ser aqueles que criam traumas, porque às vezes uma criança vem orar, alguém ri, faz uma piada, depois vai brincar com a criança, pior ainda, vai fazer uma brincadeira, a criança traumatiza, não quer mais saber disso aqui não. E talvez aqui, orando com simplicidade, esteja um futuro pastor, um futuro missionário, um ministro, não sei. Mas nós somos aqueles que têm que ensinar. Sejamos os que ensinam e que encorajam os mais novos. Quarto, mas tenha cuidado com a cegueira e a surdez espiritual. Eli não enxergava mais. Sua visão estava abalada, mas Eli também, ele já está cego espiritualmente, ele já está surdo espiritualmente, ele já não ouvia mais a Deus, ele tinha esquecido como era a voz de Deus. Mateus capítulo 13, verso 15 e 16, porque o coração desse povo estava endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. É triste quando não se ouve mais a voz de Deus. Então nós temos que ter cuidado, para não nos tornarmos aqueles insensíveis espiritualmente à voz, nos tornarmos aqueles que são cegos e surdos ao que Deus está falando e fazendo em nosso meio. Mas uma quinta lição, Deus nos chama pelo nome. Deus nos conhece pessoalmente, Ele sabe perfeitamente, exatamente quem somos. Ele sabe o que a gente precisa, Ele conhece e tem planos para cada um de nós. Deus chamou Samuel, Ele tinha planos para ele. E assim, o Senhor, Ele quer um relacionamento, Ele almeja um relacionamento pessoal comigo e contigo. Um relacionamento onde há um tratamento direto pelo nome. Isaías capítulo 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Assim como o Senhor chamou o seu povo pelo nome, hoje Ele chama a mim e a você, diretamente pelo nome. E uma sexta lição, ao ouvirmos a voz de Deus, temos responsabilidade diante do seu chamado. Uma vez que eu ouço a voz do Senhor, que eu identifico agora algo novo, não é mais a mesma coisa não, há uma responsabilidade. Aquela experiência de Samuel foi apenas a primeira. Ela inicia e marca o seu ministério, e a partir daquele momento ele foi responsável, e nós já lemos aqui pelo seu chamado. O Senhor continuava a se manifestar a ele. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu, porém, aqui é Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Samuel ouviu a voz do Senhor e correspondeu àquele chamado, assim como Isaías aqui ouviu também a voz do Senhor e disse: olha, eis-me aqui,
É comigo, cada um assumindo a sua responsabilidade, que nós também possamos ouvir a voz do Senhor e corresponder ao chamado divino que Ele tem para cada um de nós, sendo então responsáveis por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Então eu concluo aqui. O Senhor hoje, Ele nos chama à responsabilidade. O Senhor hoje, Ele nos chama a ouvirmos a sua voz, a termos uma experiência com Ele, a ensinarmos, a sermos aqueles que ensinam, que investem nos mais jovens, que investem naqueles que vêm depois, mesmo nas crianças. Isso aqui que nós fizemos hoje não foi apenas um momento do culto, mas foi um investimento na vida de uma criança, foi um investimento do céu, podemos dizer assim. Então o Senhor, Ele nos chama nessa manhã a nós seguirmos nossas vidas, seguirmos nossos ministérios e, assim como Samuel, continuarmos proclamando essa palavra verdadeira, libertadora, transformadora, encorajadora, que é a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações.